Quando comprei minha primeira casa aos 30 anos, foi o resultado de anos de economias e muito esforço. Embora pequena e simples, a casa representava a realização de um grande sonho. Durante toda a minha vida, morei com meus pais, 3 irmãos e 2 gatos, em uma residência sempre cheia de movimento e barulho. A transição para a vida solo foi um dos desafios mais significativos que enfrentei. A quietude do novo lar contrastando fortemente com a agitação anterior. Uma das características que mais apreciei na nova casa foi a charmosa varanda no 3º andar. Apesar de ser minúscula, era o local perfeito para relaxar após um longo dia de trabalho como designer gráfico. No entanto, a varanda oferecia uma vista para o quintal do vizinho, cercado por uma cerca alta de 3 metros. Nos primeiros dias, conheci quase todos os vizinhos, exceto ele. O homem nunca acenava, conversava ou aparecia em seu quintal, quase como se quisesse permanecer invisível. Com o passar das semanas, minha curiosidade sobre aquele vizinho discreto só aumentava. Decidi então me apresentar pessoalmente. Em um sábado ensolarado, caminhei até a casa dele, esperando receber uma recepção amigável. No entanto, a residência estava em péssimo estado, coberta por ervas daninhas e com a pintura descascada. A campainha estava desmontada, então bati com força na porta, mas ninguém atendeu. Olhei pela janela e vi um movimento sutil, uma sombra passando rapidamente sobre a persiana. Alguém estava me observando. Decidi ir embora, mas antes de virar, a porta se abriu abruptamente e fui surpreendido por uma senhora idosa de aparência severa. Ela não disse uma palavra, apenas me encarou com olhos penetrantes antes de fechar a porta violentamente. Saí apressadamente, sentindo-me desconfortável e confuso com a interação. Nos dias seguintes, notei que ela observava minha casa constantemente, aparecendo nas janelas à noite. Inicialmente, considerei a possibilidade de ela ter demonstrações de demência, mas algo no seu comportamento persistente me deixava inquieto. Uma manhã, ao cuidar do jardim, encontrei ferramentas espalhadas no meu quintal e percebi que sua residência nunca esteve realmente vazia. Decidi investigar mais a fundo. E em uma noite sem lua, vi a senhora atravessando a cerca para entrar no meu quintal, embora nunca tivesse visto sinal dela entrando ou saindo antes. Ela desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. Preocupado, decidi ligar para o sobrinho dela, mas a ligação caiu na caixa postal, sem resposta. Na semana seguinte, encontrei rastros da senhora no meu quintal, incluindo objetos pessoais deixados atrás. Brincos, uma luva e um lenço. Esses itens eram claramente dela, mas não entendia por que estavam no meu jardim. Minha ansiedade aumentou quando, uma noite, ouvi batidas incessantes na porta. Quando a abri, ela estava ali, com uma expressão de desespero, segurando um lenço manchado. Antes que pudesse reagir, ela se lançou sobre mim, gritando que havia vindo buscar seu filho perdido. Confuso e assustado, consegui me libertar e travei a porta rapidamente. Chamei a polícia, que chegou e segurou a senhora enquanto investigavam a situação. Descobriram que ela havia perdido o contato com seu neto anos atrás em circunstâncias misteriosas e desde então vinha tentando encontrá-lo. A senhora foi encaminhada para uma instituição de saúde mental, mas a experiência deixou marcas profundas em mim. A paranoia tomou conta de mim, fazendo com que eu fosse cada vez mais cauteloso e vigilante em relação a qualquer comportamento suspeito na vizinhança. Decidi reforçar a segurança da casa, instalando câmeras e sistemas de alarme. Apesar de sentir-se mais seguro, ainda tinha pesadelos frequentes sobre a senhora e seu neto desaparecido. Minha interação com outros vizinhos mudou. Comecei a evitar conversas prolongadas e preferi manter uma rotina mais solitária para evitar qualquer mal-entendido. A sensação de estar sendo observado nunca desapareceu completamente. E a casa que antes simbolizava liberdade, agora parecia um local onde segredos sombrios estavam sempre à espreita. Com o tempo, tentei seguir em frente, mas a memória daquela senhora e a sombra de seu neto perdido continuaram a assombrar-me. A casa permanecia um lembrete constante de que, mesmo em um ambiente aparentemente pacífico, eventos inexplicáveis e encontros perturbadores podem transformar a sensação de lar
em um pesadelo contínuo. Minha esposa, Helena, e eu recentemente nos mudamos de nossa antiga residência. Ela desejava afastar-se da família dela e, como não tínhamos filhos, e ela havia se afastado do trabalho há algum tempo, estávamos abertos a diversas opções de mudança. Trabalho como engenheiro elétrico, então mudanças drásticas não seriam um problema para mim. Estabelecemos-nos no estado do Colorado há cerca de 3 meses e encontramos uma casa no interior que atendia plenamente às nossas necessidades. A casa era significativamente maior do que precisávamos, mas decidimos aproveitar o espaço extra para talvez hospedar alguns amigos ou até mesmo iniciar um pequeno escritório em casa. Após alguns meses, comecei a notar algo estranho. As luzes do andar de baixo continuavam desligando abruptamente, enquanto o resto da casa permanecia iluminado. Como engenheiro elétrico, pensei que seria uma solução simples reorganizar a carga do disjuntor ou verificar possíveis falhas nos circuitos. No entanto, após investigar o porão, descobri uma grande porta de aço escondida atrás de estantes antigas. A porta tinha um acabamento industrial muito mais robusto do que as demais portas da casa e estava trancada. Tentei várias chaves que o proprietário anterior havia deixado, mas nenhuma funcionou. Decidi contatar o antigo proprietário e, durante a ligação, percebi que tinha algo errado. Ele mencionou que a porta levava a um salvaguarda tecnológica para emergências, mas a explicação não fazia sentido, especialmente porque haviam perdido a chave e nos pediram para simplesmente ignorar a porta. Helena achava que eu estava exagerando, mas a minha curiosidade estava despertando intensamente. Decidimos contratar um serralheiro especializado que conseguiu abrir a porta após cerca de meia hora de trabalho. Ao abrir a porta, encontrei um subsolo que parecia um laboratório abandonado. O ambiente estava repleto de equipamentos eletrônicos antigos, cabos emaranhados e objetos científicos desordenados. No centro, havia uma mesa com várias anotações e diagramas de circuitos elétricos que não reconhecia. A atmosfera era opressiva e uma estranha sensação de ser observado me invadiu. Percebi que alguém realmente havia utilizado aquele espaço, possivelmente para experimentos ou projetos secretos. Barricadei a porta do subsolo e informamos a polícia, que registrou um boletim de ocorrência, mas não conseguiram entrar em contato imediato com os antigos proprietários. À noite seguinte, ouvimos barulhos intensos na porta da frente e vimos figuras mascaradas rondando o jardim. Decidi enfrentar a situação armado com uma lanterna e um objeto pesado, mas os intrusos fugiram rapidamente ao perceber nossa presença. A polícia retornou para uma nova investigação, mas novamente não encontrou evidências ou suspeitos. Instalamos câmeras de segurança adicionais no subsolo e nas áreas externas, o que nos trouxe um pouco mais de tranquilidade, já que não registraram mais nenhuma atividade suspeita. Contudo, a sensação de inquietação nunca nos abandonou totalmente. Com o passar do tempo, começamos a nos adaptar novamente à nova casa, embora a experiência tenha deixado uma marca duradoura. Frequentes verificações no subsolo revelavam pequenos sinais de interferência elétrica, como luzes piscando ou aparelhos ligando e desligando sozinhos. Tentamos ignorar, mas a paranoia começou a afetar nosso dia a dia. Helena sugeriu que talvez fosse apenas uma combinação de falhas elétricas e nosso estresse, mas algo dentro de mim sabia que havia mais por trás dos eventos. Decidi investigar mais a fundo e, uma noite, desci ao subsolo com o objetivo de documentar quaisquer anomalias. Enquanto explorava o laboratório abandonado, encontrei um diário escondido em uma gaveta secreta da mesa. As anotações eram confusas, mas mencionavam experimentos de manipulação de energia eletromagnética e tentativas de criar uma fonte de energia ilimitada. No entanto, algo deu errado, resultando em explosões de energia e efeitos colaterais imprevisíveis. A descoberta do diário trouxe novas perguntas e aprofundou ainda mais o mistério. Comecei a ter noites de insônia, atormentado pelo que poderia ter acontecido naquele subsolo oculto.
Decidi compartilhar minhas descobertas com Helena e juntos buscamos a ajuda de um especialista em eletrônica para analisar os restos dos experimentos. A análise revelou que os dispositivos ainda estavam ativos e emitindo sinais inexplicáveis, sugerindo que algo ou alguém poderia ainda estar tentando finalizar os experimentos. Determinado a resolver o mistério, passamos a reforçar a segurança da casa e a monitorar constantemente o subsolo. Embora tenhamos conseguido conter as manifestações mais intensas, a sensação de estar vigiados nunca desapareceu completamente. Decidimos que o melhor a fazer seria continuar vivendo na casa, mas sempre vigilantes e preparados para qualquer eventualidade. Essa experiência nos ensinou a valorizar ainda mais a sensação de segurança em nosso lar e a importância de investigar profundamente quaisquer anomalias, por mais estranhas que pareçam. Apesar de todas as tentativas de seguir em frente, o mistério do subsolo oculto permanece, deixando-nos sempre alerta e conscientes de que alguns segredos talvez sejam melhor deixados sem serem desvendados. Isso ocorreu há alguns anos, mas a lembrança ainda me causa um calafrio cada vez que tento relembrar. Decidi compartilhar essa experiência agora, porque sinto que muito tempo já se passou desde então, e não queria arriscar compartilhar algo tão perturbador na internet na época. Minha esposa, Vanessa, e eu estávamos nos preparando para nos estabelecer em uma nova cidade, buscando uma vida mais tranquila após termos nosso terceiro filho. Entre as demandas dos bebês, brinquedos espalhados e a rotina caótica, nosso apartamento anterior parecia insuportavelmente pequeno. Após semanas de busca, encontramos uma mansão charmosa em um bairro isolado e pacífico. Os antigos moradores descreveram o local como seguro e acolhedor, onde se poderia viver sem preocupações, até mesmo deixando as portas destrancadas à noite. A mansão não era enorme, mas oferecia muito mais espaço do que nossa antiga residência. Uma das características que chamou a atenção de Vanessa foi o vasto jardim. Estava repleto de plantas exóticas e possuía várias esculturas de bronze antigas espalhadas por todo o terreno. Essas esculturas eram intrigantes, com designs detalhados e figurações que lembravam guardiões míticos, dando um ar de mistério ao jardim. Fiquei indiferente em relação às esculturas, imaginando que seriam apenas decorações que não exigiriam manutenção. No entanto, apenas alguns dias após nos mudarmos, enquanto desfrutava de uma tarde relaxante na varanda, notei algo estranho. Uma das esculturas, um leão majestoso, parecia estar de costas para a casa, enquanto as outras permaneciam voltadas para onde estávamos. Pensei que poderia estar me enganando, mas decidi observar mais atentamente. Na manhã seguinte, ao olhar novamente, percebi que outra escultura, uma figura alada, havia se virado curiosamente. Isso começou a me intrigar, mas inicialmente atribuí o fenômeno a uma possível mudança de ângulo devido à luz do sol. Com o passar dos dias, as esculturas continuaram a agir de maneira anômala. Em uma tarde chuvosa, notei que todas as esculturas no jardim estavam alinhadas em uma formação específica, parecendo observar nossa casa de maneira quase vigilante. Decidi investigar pessoalmente. Quando me aproximei das esculturas, senti uma presença inquietante, como se os olhos de pedra estivessem realmente me observando. Tentei mover uma delas, mas percebi que eram pesadas demais para serem movidas por uma única pessoa. Minha esposa, ao me ver lutando, ficou igualmente assustada, sugerindo que talvez alguns vizinhos estivessem pregando peças para nos assustar. No entanto, já conhecíamos bem nossos vizinhos e não tínhamos motivos para acreditar que fariam algo assim. Decidimos então contactar a polícia local. Os policiais sugeriram a instalação de câmeras de segurança, mas na época, nosso orçamento não permitia esse investimento. Prometemos considerar essa opção no futuro, mas por enquanto, optamos por ignorar os incidentes. Nos dias que se seguiram, as esculturas pareciam permanecer imóveis e começamos a nos sentir mais tranquilos. Porém, no fim de semana seguinte, após o café da manhã, enquanto brincava com nossos filhos no jardim, avistamos algo perturbador.
Alguém havia pintado com grafite em letras grandes e negras as palavras "Guardiães Seguidores" na parede dos fundos da casa. Assustado, imediatamente travei a família dentro de casa e comecei a correr pelo jardim, gritando para que quem estava por trás das marcações desaparecesse. No entanto, ninguém apareceu. A polícia retornou para uma nova investigação, mas mais uma vez não encontrou evidências ou suspeitos. Instalamos as câmeras de segurança prontamente e, felizmente, não registraram ninguém suspeito nas tentativas anteriores de vandalismo. Mesmo assim, a sensação de ser observado nunca nos abandonou totalmente. Com o passar do tempo, começamos a nos adaptar novamente à nova casa, mas o episódio deixou uma marca duradoura. Frequentemente, ao passar perto das esculturas ou observar o jardim, ainda sinto uma presença invisível que parece vigiar cada movimento nosso. Embora tenhamos deixado as esculturas inalteradas após os incidentes, a inquietação persiste, fazendo com que nossas noites sejam por vezes inquietas e cheias de pensamentos sobre quem ou o que poderia estar por trás daqueles eventos misteriosos. Apesar de termos instalado as câmeras e reforçado a segurança, a experiência nos ensinou a valorizar ainda mais a sensação de segurança em nosso lar, lembrando-nos de que, por mais tranquilo que um lugar possa parecer, os mistérios e segredos podem estar escondidos nas sombras, observando silenciosamente. Decidi compartilhar esta experiência agora porque, mesmo após anos, ainda me perco em noites insones pensando no que aconteceu na nossa primeira casa nova. Minha esposa, Mariana, e eu estávamos empolgados com a mudança. Após anos morando em um apartamento pequeno no centro da cidade, queríamos mais espaço e privacidade para nossa família recente, que incluía 2 filhos pequenos. Encontramos uma linda casa vitoriana em uma tranquila área residencial no estado de Vermont. A casa tinha 2 andares, um grande jardim e um sótão, que, segundo o corretor de imóveis, nunca tinha sido completamente renovado. Algo nos atraiu para o sótão. Um charme antigo que parecia esconder inúmeras histórias. Logo após nos mudarmos, comecei a sentir que algo não estava certo com a casa. No início, eram pequenos detalhes. Sons estranhos à noite, portas que se abriam e fechavam sozinhas, e uma sensação constante de ser observado. Tentava racionalizar pensando que era apenas o ambiente novo me afetando, mas as coisas só pioraram. Uma das noites, enquanto os filhos dormiam, ouvi um barulho vindo do sótão. Subi para investigar, pensando que poderia ser apenas um animal ou talvez os filhos mexendo em alguma coisa. Quando cheguei lá, encontrei uma porta secreta que nunca havia visto antes. Estava bem escondida atrás de uma estante móvel que, curiosamente, estava instalada recentemente. Um detalhe que o corretor nunca mencionou. A porta estava ligeiramente entreaberta, revelando um corredor estreito e mal iluminado que levava a um quarto esquecido. O quarto estava coberto de pó e teias de aranha, mas o mais perturbador era a presença de um antigo diário sobre uma escrivaninha. Comecei a folheá-lo e descobri que a casa tinha sido anteriormente habitada por um inventor excêntrico chamado Dr. Albert Whitaker, que desapareceu misteriosamente há mais de 50 anos. As entradas do diário falavam sobre suas experiências com tecnologias avançadas e experimentos para prolongar a vida humana. Nos dias seguintes, comecei a notar que o sótão estava ficando mais estranho. Objetos começavam a se mover sem explicação. Aparelhos elétricos ligavam e desligavam sozinhos, e uma neblina parecia cobrir o espaço durante a noite. Mariana também relatava pesadelos vívidos sobre o Dr. Whitaker, tentando contactá-la através de dispositivos eletrônicos. Decidimos investigar mais a fundo e contratar um historiador local para entender melhor a história da casa. Ele revelou que Dr. Whitaker era conhecido por suas pesquisas controversas e que muitos acreditavam que ele havia encontrado uma maneira de transferir a consciência humana para máquinas. Segundo rumores, seu experimento final foi uma tentativa de imortalidade, mas nada foi comprovado após seu desaparecimento.
Determinados a resolver o mistério, começamos a pesquisar no diário do Dr. Whittaker. Descobrimos instruções detalhadas sobre como ativar um dispositivo escondido no sótão, um aparelho que ele chamou de o Portal da Consciência. Decidimos seguir as instruções, na esperança de entender o que realmente aconteceu. Na noite em que ativamos o portal, a casa inteira tremeu. Luzes piscavam intensamente, e o ar ficou denso com uma energia inexplicável. De repente, figuras holográficas do próprio Dr. Whittaker apareceram, tentando se comunicar conosco. Ele revelou que seus experimentos foram bem-sucedidos, mas que a transferência de consciência tinha consequências imprevistas, criando uma ligação permanente entre ele e a casa. Com o tempo, percebemos que a presença do Dr. Whittaker estava se fortalecendo, tentando permanecer no mundo físico através das tecnologias da casa. A interação constante com as imagens holográficas começou a afetar nossa saúde mental, causando ansiedade, paranoia e insônia severa. Finalmente, decidimos destruir o portal. Durante a tentativa, houve uma batalha intensa de energias, com a casa reagindo violentamente aos nossos esforços. As luzes se apagaram completamente, e um silêncio aterrador tomou conta do ambiente. Quando a calma retornou, o portal havia desaparecido, e as manifestações paranormais cessaram. Apesar de termos conseguido afastar a presença perturbadora, a experiência deixou cicatrizes profundas em nossa família. A sensação de que algo havia sido despertado e ainda tentava nos observar nunca nos abandonou completamente. Eventualmente, decidimos deixar a casa e buscar um novo lar, onde pudéssemos finalmente ter paz. Hoje, reflito sobre aquela casa como um lembrete de que alguns lugares carregam memórias intensas e que o desejo de explorar o desconhecido pode trazer perigos inimagináveis. A mudança para nossa nova residência trouxe tranquilidade, mas a sombra do que vivemos nunca se apagou completamente, sempre nos lembrando de que o passado pode, às vezes, retornar para assombrar o presente.